projetar o seu trabalho? Pronto, perfeito. Ana Maria, você tem 5 minutos para apresentar e o professor Fábio vai ter 13 minutos para arguição, ok? Você precisa ativar o áudio. Ana, você está tendo... ok. A gente não está te ouvindo, tá? Pelo menos eu não tô. Não sei se o professor Fábio está te ouvindo. Antônio, aqui pela figura tá como se ela tivesse só ouvinte, né? Aí precisa aparecer aqui um microfonezinho, né? Do lado do nome dela. Aqui que tá em verde. Entende? Aquela opção de quando a gente tá entrando, você coloca o microfone ou o fone, né? Ela precisa estar agora, ó. Agora eu acredito que vai. Ainda não foi, Ana. É porque tá desativado. Pronto, agora foi. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Maria. Eu sou aluna do segundo período de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou apresentar para vocês um resumo expandido sobre os impactos psicossociais para o paciente reabilitado com prótese bucomaxilofacial nasal. A princípio, a realização desse trabalho contou com a revisão de literatura integrativa das bibliotecas Lattes, Cielo e Google Acadêmico. Os descritores que foram usados foram bucomaxilofacial, prótese e impacto psicossocial. A gente contou com a seleção de textos de preferências em português e espanhol, datado do período de 2010 a 2020. A partir disso, nós tivemos como objetivo analisar a restauração da funcionalidade e os impactos psicossociais em pacientes reabilitados com prótese bucomaxilofacial nasal. A perda do nariz pode promover no paciente diversos problemas psicológicos e diversos problemas de convivência social. E a prótese bucomaxilofacial, ela tem aí um papel reabilitador para que esse paciente ele possa voltar a conviver em sociedade de forma mais que não cause nenhum impacto à sociedade em si, porque quando ele tem essa deformidade, ele se sente um indivíduo meio que excluído por causa dos padrões estéticos colocados perante o convívio social. E, além disso, a prótese bucomaxilofacial nasal, ela dá uma melhor qualidade de vida ao paciente, ajudando ele a se manter nos padrões estéticos. E com isso a gente observamos a importância da prótese para que ela pudesse integrar esse paciente e devolver a funcionalidade por parte do órgão. Diante disso, a gente teve todo o tratamento e nós percebemos que, nos artigos lidos, que as terapias psicológicas elas são muito importantes e elas ajudam o paciente a lidar tanto com a adaptação da prótese, quanto a adaptação aos impactos que vão ocorrer diante da sociedade, caso esse indivíduo apresente algum problema durante o seu convívio. E assim, nós concluímos que o cirurgião dentista ele é extremamente importante para que essa prótese seja integrada ao paciente e devolva a melhor qualidade de vida para ele. Deu 5 minutos? Deu 5 minutos. Posso continuar falando?
Você pode, porque a gente começou um pouquinho depois. Ah, tá bom. Então é o seguinte, para ampliar nosso conhecimento, eu trago também a questão da prótese em relação à funcionalidade como órgão. A gente vê no banner, no PDF, que essa imagem dessa senhorinha, que ela tem uma deformidade e precisou fazer uso da prótese bucomaxilofacial nasal, e a segunda imagem mostra ela totalmente satisfeita, né, com o resultado, além do resultado que pode trazer a funcionalidade do órgão para ela, ela também consegue viver em sociedade, ter uma melhor qualidade de vida, sem precisar se sentir excluída, sem precisar se sentir deformada, quando ela não, assim como quando ela não usa a prótese bucomaxilofacial. Então, o papel do cirurgião dentista é extremamente importante para que haja uma reabilitação do paciente e que seja feito um tratamento e acompanhamento psicológico pelos profissionais também da área de psicologia, para que esse indivíduo aí ele possa ser inserido na sociedade de uma melhor forma possível e ele tenha um convívio social de excelência e ele, além disso, ele ter uma satisfação e ter prazer pela vida. É isso, pessoal. Obrigado, Ana, pela apresentação. Passamos agora a palavra para o professor Fábio Andrei, que vai realizar a avaliação. Por favor, professor Fábio. Obrigado, professor Antônio. Ana, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigada. Eu acho que é muita coragem, né? No segundo período, você ir lá, pegar um tema, trabalhar, por mais que sob orientação, mas estar aqui diante de pessoas que são um pouco mais experientes que você e apresentar aquilo que você construiu, por si só já é algo digno de nota, tá certo? Muito obrigada. Você, apesar de estar no segundo período, mas vou lhe fazer uma pergunta que é mais pessoal. Você pretende seguir a carreira de protesista bucomaxilofacial? Sim, por tudo que eu li, eu achei muito interessante. Além do mercado de trabalho ainda ser bem reduzido, né? Que hoje em dia lidar com prótese é uma questão muito delicada, não, porque não é só fazer e entregar. Tem um período de adaptação, as provas, e encaixa, não encaixa, requer um cuidado e quer uma paciência muito grande do profissional e do paciente, porque é uma série de fatores, são fatores interdisciplinares que ajudam aí a que o resultado final seja excelência. Você tem acompanhado o trabalho de prótese buco lá na Federal, é isso? Não tenho acompanhado o trabalho de prótese buco, porém tenho acompanhado durante essa pandemia e estudado bastante sobre prótese com um cirurgião dentista aqui da minha cidade, e às vezes eu vou lá e pergunto e vejo as provas da prótese e a satisfação dos pacientes quando recebem a prótese. Perfeito. Eu acho que você tem aí nas mãos um trabalho que, na minha opinião, ainda precisa de muita lapidação, mas que pode render para você muitos bons frutos, né? Essa parte da análise psicológica, da aceitação do paciente, de como ele se vê, são coisas importantes a serem estudadas e que Sim. muito provavelmente dariam boas publicações. Eu lhe desejo boa sorte, tá? E parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigada, professor. Mano, estou satisfeito. Tá, obrigada. Obrigado, professor Fábio. Obrigado, Ana, mais uma vez. Passamos agora à apresentação de Marina Rosa. Marina, por favor, você pode projetar o seu trabalho, o seu primeiro trabalho. E ativar o microfone. Olá, Marina, tudo bem? A gente não está te ouvindo, tá? Deixa eu ver aqui. Mesma situação de Ana. Pronto, agora acho que vai.
Tá dando para escutar agora? Agora sim. Marina, Certo. você tem 5 minutos para apresentar, tá bom? O seu primeiro trabalho, depois seguimos as avaliações com o professor Fábio, tá bom? Certo. Ok, pode começar, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia, meu nome é Marina Barbosa, sou acadêmica de odontologia pela FOL, nono período, e eu vou apresentar um trabalho para vocês, aplicabilidade do uso de células-tronco na odontologia, uma revisão da literatura. Estudos recentes, eles comprovaram a eficácia do uso do transplante não ablativo de células-tronco, o TNACT, como uma terapia para a regeneração óssea e cartilaginosa da ATM e também de côndilo femoral, por osteonecrose. O questionamento inicial dessa pesquisa foi saber se há possibilidade de regeneração óssea em osteonecrose em regiões de mandíbula e maxila com o uso desse transplante não ablativo de células-tronco e em referente às terapias ósseas com células-tronco mesenquimais. No caso, esse estudo ele mostrou que há benefícios dessa terapia em cirurgia oral menor. O objetivo principal deste estudo foi efetivar uma revisão da literatura sobre a aplicabilidade do uso de células-tronco na odontologia. E essa pesquisa ela foi desempenhada em dados eletrônicos, como PubMed, Cielo e Lilac. No caso, o estudo ele foi direcionado a artigos científicos publicados nos últimos 10 anos. E, no caso, os resultados encontrados, primeiramente, é que as células-tronco, elas têm uma capacidade de autorreplicação, isso significa dizer que elas podem gerar cópias idênticas de si mesma, com o potencial de se diferenciar em outros tecidos. E elas são classificadas em totipotentes, que elas são células que são capazes de se diferenciar em cerca de 216 tecidos, que formam o nosso corpo, incluindo até placenta e anexos embrionários. Essas células, elas são encontradas primeiramente nos embriões, nas primeiras fases de divisão celular, numa faixa de 16 a 32 células, até 5 dias de vida, já é possível fazer com o uso de células-tronco, e as pluripotentes ou multipotentes, que são células capazes de diferenciar em vários tecidos do corpo humano. Elas só não são capazes de se transformar em placenta e em outro embrião, mas isso é possível com a formação de 32 a 64 células. E as oligopotentes, que são células que se diferenciam em poucos tecidos, e também as unipotentes, que são células que se diferenciam em apenas um tecido. E elas são classificadas quanto à natureza adultas, que tem no isquemia, que são de diversos tecidos humanos. A partir de 5 dias de vida, já pode ser do embrião, do feto, dos próprios tecidos do nosso corpo, e as embrionárias, que são tiradas diretamente do embrião, até 5 dias de vida. E elas são obtidas por clonagem terapêutica do nosso próprio corpo, de embriões descartados e congelados em clínicas de reprodução assistidas, e ela pode ser aplicada como terapia celular para tratamento de doenças, como é o objetivo do nosso trabalho. Elas são manipuladas em laboratórios para possíveis terapias celular, clonagem reprodutiva, que já é outra função dela, que é para reprodução assistida, e uma revisão sistemática realizada por Castro e Silva em 2010, foi possível ver quais são as principais aplicabilidades dos estudos com células-tronco, mesenquimais adultas e pré-natais. E se observou que tem mais estudos com células adultas do que embrionárias, por questões éticas, de acesso e tudo. E esses estudos, eles evidenciaram que teve resultados positivos no tratamento das doenças periodontais, gordo alveolar,
fenda alveolar congênita, defeitos cranianos, levantamento do seio maxilar e atrofia mandibular. E voltando aqui para o objetivo central, que é a osteonecrose, que é uma patologia bucal que afeta o osso da mandíbula e maxila, que ela não tem fator etiológico certo. Marina, a gente tem um tempo definido para a prestação de trabalhos, tá certo? Eu passo a palavra para o professor Fábio, que agora fará ou não algumas perguntas. Marina, faça o seguinte, eu vejo que, primeiro, o seu tema é um tema difícil, né? Não é um tema fácil, até porque foge um pouco da rotina do cirurgião dentista, mas muito provavelmente a engenharia de tecidos, né, a parte biológica, né, vai ser o futuro da medicina, né, da odontologia de uma forma geral. E eu queria lhe fazer uma pergunta no sentido de se você, acredito que você vá se dedicar, né, pelo que você está mostrando aí, a pesquisa, né, que você vai correr atrás aí de tentar produzir alguma coisa para tornar o mundo um pouco melhor. E aí, se você tiver essa oportunidade, né, que se Deus quiser vai ter, o que é que você queria fazer, né? Em que ponto você queria chegar, né? Se você conseguisse desenvolver alguma coisa a partir das células-tronco. Assim, o que eu pretendia fazer com essa pesquisa era justamente tentar regenerar o osso que foi necrosado pela patologia. E, assim, era uma opção utilizar essas células. Aí, no caso, não deu para fazer essa pesquisa, eu só fiz apenas a revisão da literatura. Mas o objetivo era esse mesmo, remover esse tecido necrosado e tentar fazer a terapia das células-tronco para regenerar esse osso perdido. E assim, futuramente, colocar um implante ou então fazer outros estudos para tentar fazer a reabilitação desse paciente ou até a regeneração dos dentes que foi perdido, no caso. Mas seriam estudos futuros. E eu observei que realmente não tem estudos ainda com células-tronco referente a isso. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, se você tivesse a oportunidade hoje de desenvolver um estudo num grande laboratório que já trabalhasse, né, com essa linha de células-tronco e tudo, você queria trabalhar reconstruindo grandes defeitos ósseos, não é isso? Isso. Seria uma linha de pesquisa para E qual seria o principal ganho, né, por estar trabalhando com células-tronco, né? Acredito que a partir de células do próprio paciente, né? Qual seria o principal ganho, na sua opinião, em relação a isso? Seria um grande ganho, assim, para a área de pesquisa brasileira e também para a odontologia, porque a gente, como você falou no início, estaria entrando na área médica e ganhando espaço na área científica, coisa que eu percebo que a odontologia não tem tanto. Tem muitos pesquisadores, mas é mais para a área de material, não tem tanto voltado para a área científica, assim. A gente não mexe muito no ser humano, a gente mexe mais na parte de química, de biomaterial. E esse estudo ia ser algo assim meio que revolucionário, tanto para a ciência brasileira quanto para a odontologia em si. Perfeito, tá joia. Parabéns pelo trabalho, gostei muito dos seus slides, né? Tá bem, tá dando para ver direitinho, né? Aquilo que você queria passar, né? Pena que no tempo não deu, mas eu particularmente entendi o que é que você queria fazer, o que é que você estava explicando, né? No começo estava um pouquinho nervosa, mas depois ficou melhor. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado, Marina. Você pode agora projetar o seu próximo trabalho, tá bom? Pronto, perfeito. Você pode dar início, ok? Bom dia, meu nome é Marina Barbosa, eu vou apresentar o meu segundo trabalho, que é sutura extensa em região do lábio superior por mordedura de cão, um relato de caso. Mordedura
animais são os tipos de traumatismo mais comuns no Sistema Único de Saúde, acometendo a maioria dos casos a região de face, lábio, orelha. E essas lesões, elas são feridas corpo-contusas, alongadas, em formas de V, sem presença de sucção ou laceração, ou de sucção e apresentam lacerações, esmagamento e avulsão dental. O risco de contaminação bacteriana ela é muito grande em casos de mordeduras, devido à infiltração de micro-organismos em camadas teciduais, podendo, assim, acarretar um grave quadro infeccioso sistêmico. O objetivo desse trabalho foi apresentar um caso clínico ilustrativo de mordedura animal em paciente infantil. Relato de caso é paciente, sexo feminino, 11 anos. Ela compareceu acompanhada pelo responsável ao serviço de urgência pediátrica do Hospital da Restauração, Governador Paulo Guerra, em Recife, com um histórico de mordedura de animal em face, apresentando lacerações extensas em região do lábio superior, com perda de substância. Inicialmente, foi iniciada a vacinação antirrábica. Com a primeira, ela tomou na policlínica, Lessa de Andrade, e, junto com a antitetânica. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital da Restauração para fazer a limpeza e sutura do ferimento. Então, ela sendo atendida pela equipe BMF, em ambulatório, foi realizada a limpeza e asepsia do ferimento, como vocês podem observar na imagem 2, com clorexidina e soro fisiológico. Em seguida, foi feita a anestesia infiltrativa no nervo infraorbital. Foi feita das duas formas, intraoral e extraoral em face, para poder anestesiar toda essa região de lábio. Em seguida, foi feita a sutura interna do lábio com fio absorvível, poliglicaprone 3, e em seguida foi feita a sutura externa do lábio com fio nylon 5. Finalizado o procedimento, foi feita a limpeza com álcool 70 e não deu para colocar micropore em pele porque estava se soltando no momento do procedimento. Aí ficou apenas assim, os pontos expostos, mas cicatrizou bem. Pode observar na imagem 4, já com 8 dias, quando ela foi remover uma parte dos pontos. E depois ela voltou na última imagem 5 com 15 dias. Já dá para perceber que cicatrizou bem, ficou algumas marcas. A gente pediu para ela evitar tomar sol em região de face para poder não ficar cicatriz desse ferimento. E as considerações finais, houve melhora em cicatrização sem intercorrência, sendo a paciente submetida e acompanhada da equipe PMF até o final do tratamento, para verificar se ela, no caso, ia precisar voltar para fazer um tratamento de cirurgia plástica ou não, mas aparentemente não precisou. Obrigado, Marina, pela apresentação. Passamos agora a palavra para o professor Fábio, que novamente terá uma conversa com você. Se eu soubesse que você ia apresentar essa mais rápido, a gente tinha botado o tempo para outra, mano. Olha, veja só, me diga uma coisa. Você consegue enxergar a importância de outros profissionais no pós-cirúrgico dessa paciente para tentar melhorar a função em relação à musculatura aí do orbicular da boca? E quais seriam esses profissionais? Fisioterapeuta e o fonoaudiólogo poderiam entrar para auxiliar nesse tratamento também. E o plástico, como eu falei, para a questão estética, se futuramente ela sentir algum incômodo nessa cicatriz. E qual seria o principal
problema, né? O que geraria esses problemas de articulação, né? Da fala, né? Num pós-operatório aí para a sutura desse lado. Ela aparentemente não pegou região de língua nem da face inferior, mas ela com certeza deve ter tido algum problema de sucção, de a fala ela estava falando bem, não teve tanta alteração assim na sonoridade dela, nem na movimentação labial. Mas acho que nos primeiros dias do pós-operatório ela deve ter sentido incômodo. Tu acompanhou esse caso? Foi na época? É porque eu sou estagiária do hospital, aí eu acompanho um pouco a equipe nos procedimentos que eles fazem. Aí deu Hum. para observar o caso dela. Quem te orientou nesse caso? Foi Demóstenes, que é o residente, e Dr. Davi Oliveira. Entendi. Ah, então tu fica aqui no domingo, né? Isso. Tá jóia. Tá bom. Obrigado, viu, pela sua apresentação, pelos seus esclarecimentos. Continue estudando, correndo atrás. A caminhada é longa, mas os resultados são sempre bem legais, tá? Obrigada. Obrigado, Marina, pela apresentação. Obrigado, professor Fábio, pelas excelentes contribuições junto ao simpósio. Agora vamos dar início à apresentação de Thaís, que é o trabalho 122. Thaís, você consegue projetar o seu trabalho? Perfeito. Você precisa abrir a câmera e o microfone. Assim que você estiver apta, pode falar, tá bom? Bom dia, Bom dia, Thaís. meu nome é Thaís, eu sou aluno do sétimo período da Universidade de Pernambuco. O meu trabalho é uma revisão de literatura, pacientes cardiopatas em procedimentos odontológicos, utilizar anestésico local com ou sem vasoconstrictor. Bem, as doenças cardiovasculares, elas são uma das mais frequentes no mundo, sendo as mais comuns cardiopatias isquêmicas, a endocardite bacteriana e a arritmia. Logo, o dentista ele tem que estar apto a assistir o perfil do paciente e atender aquela determinada peculiaridade que ele pode apresentar diante do atendimento odontológico, como possíveis interações medicamentosas entre, no caso, antihipertensivos e outras drogas, bem como também estar atento ao manejo durante o atendimento do paciente, porque ele pode apresentar quadro de ansiedade e, consequentemente, também ter um aumento ali da pressão arterial. Então, no tocante do uso do anestésico, os vasoconstrictores eles trazem benefício, como aí fala, né, prolonga a duração do anestésico, reduz sangramento e toxicidade sistêmica, sendo que entra aí o papel importante do cirurgião dentista, porque não são todos os pacientes que a gente pode fazer uso desse vasoconstrictor. Então, cada paciente a gente tem que assistir o perfil dele e a partir disso é, fazer, no caso, o uso de acordo com o perfil do paciente, né? Se vai ser possível utilizar ou não. Então, é importante que o cirurgião dentista ele saiba e consulte durante o seu atendimento a classificação ASA, para determinar se aquele paciente ele está enquadrado ou não no uso do vasoconstrictor. Então, é uma revisão de literatura e que o objetivo é evidenciar a possibilidade do manejo anestésico dos vasoconstrictores com ou sem vasoconstrictor durante, no caso, o tratamento odontológico de pacientes cardiopatas. O resultado é que, para a gente determinar se a gente vai usar o uso do vasoconstrictor ou não, como eu falei, é importante que o cirurgião dentista saiba a classificação ASA. Aí, no caso, a ASA 1 seriam os pacientes saudáveis,
O ASA 2 seriam pacientes com a doença sistêmica leve. O ASA 3 seriam pacientes com a doença sistêmica grave. ASA 4, pacientes com doenças sistêmicas graves com ameaça constante à vida. ASA 5 seriam os pacientes moribundos, né, que se espera, no caso, não se espera uma sobrevida. E o ASA 6 seriam justamente aquela morte cerebral cujos órgãos serão removidos para fins de doação. Então, aí o dentista, a partir dessa classificação, existem, no caso, três grupos: os grupos leves, moderados e severos. Os grupos leves são aqueles que, no caso, têm um relato tipo de sopros inofensivos, defeito do septo atrial sem complicações, e pessoas que, no caso, foram submetidas àquela cirurgia arterial coronária. O risco moderado seria uma insuficiência cardíaca compensada, angina pectoris, que seria justamente aquela falta de oxigênio, sabe, do coração, e também pacientes que apresentam diabetes de melite. Já o risco severo seria já a insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas e arritmias ventriculares. A partir disso, quanto ao uso do anestésico, as pessoas que, no caso, se enquadram no risco leve e moderado poderiam fazer o uso, no caso, dos vasoconstrictores, sendo que ficar atento a um quadro que eles podem apresentar de ansiedade, e se eles apresentarem, seria indicado que não fizesse o uso. E também de acordo com a dosagem também. Já o risco severo, ele, né, eu pesquisei no caso nos artigos, e ele diz que no caso não seria indicado, porque eles poderiam apresentar quadros de taquicardia ou parada cardíaca. Então a gente conclui que os anestésicos locais, eles trazem benefícios no atendimento odontológico com o uso dos vasoconstrictores, sendo que a gente tem que analisar o perfil do paciente, se ele está enquadrado ou não. No caso, os pacientes de risco leve e moderado, você pode fazer o uso do vasoconstrictor, sendo que ficar atento se ele apresentar algum quadro de ansiedade, alguma peculiaridade. E no caso, o risco severo, seria indicado não utilizar, porque ele poderia apresentar justamente um ataque cardíaco ou, no caso, justamente uma parada cardíaca. Então, tem que analisar todo o perfil do paciente, é muito importante durante o tratamento. Isso. Deu tempo ainda. Obrigado, Thaís, pela apresentação. Eu agradeço também a presença da professora Daniela Siqueira, mais uma vez. Muito obrigado, professora. E aí nós vamos realizar a avaliação, Dani. Você prefere avaliar esse e a gente vai alternando, ou os dois vão avaliando todos os trabalhos? Mais uma vez, bom dia, né? Bom dia, Antônio, obrigada. Thaís, bom dia. Acho que a gente pode intercalar, a gente está bem livre agora, né, Antônio, para comentar. Eu tenho poucos comentários para fazer da Thaís, você pode complementar. Eu estou bem à vontade aqui, fica à vontade, tá? O seu mediador aí define como achar melhor. Eu vou pontuar aqui algo que eu considero que é importante para a construção do trabalho da Thaís, e aí, se fizer sentido você complementar ou não, fica à vontade também, tá? Thaís, parabéns pela sua apresentação. Queria saber qual é o seu período. 7º. Ah, tá. Você tem uma carinha de bebê, mas apresenta muito bem, você tem uma desenvoltura muito, muito boa, assim. Parabéns pelo seu desempenho em apresentação, né? Eu gostei também do seu banner. Ele tá mais limpo, né? Ele tá menos textual, ele tá um pouquinho mais para quem quer se atrair pela atenção do tema, né? Cores, quadros, fluxogramas, realmente atrai, tá? Parabéns por isso também. Aqui é só a título de sugestão, você está trabalhando com uma revisão de literatura, né? A gente na faculdade, a gente já trabalha com nossos livros textos, né? Que já trazem aí informações, por exemplo, aí da ASA, né? Dos riscos, dos problemas cardiovasculares envolvidos com o uso ou não do vasoconstrictor. Mas uma revisão, ela precisa, como você coloca na metodologia, dos artigos que contextualizaram esse tema. Então, como uma dica para você, em próximos trabalhos de revisão, inclusive para esse também, coloque dentro desse seu fluxograma quais autores acham realmente viável o uso de vasoconstrictores até quantidade X ou Y, quais autores discordam, baseado em que pressuposto eles chegaram a essa informação. Confronte esses autores
para que na sua conclusão você possa realmente afirmar esses 2 tópicos que você colocou aí. Os cardiopatias são caracterizados com risco mínimo, moderado, baseado em quê, né? Fulaninho de tal falou isso, pode-se usar com segurança até isso, fulaninho Y falou aquilo. E aí, baseado nesses achados realmente de artigos científicos, você pode chegar a essa conclusão. Somente isso, tá? Eu gostei da sua apresentação. Palavra ao professor Antônio. Obrigada. Obrigado, Thaís, pela apresentação. Eu corroboro as palavras da professora Daniela. Realmente, a organização do seu banner, ela é mais sintética e os resultados você traz numa organização mais legível, mais fluida, certo? Como também a professora Daniela falou, é importante você se ater ao seu objetivo. Então, seu objetivo era realmente discutir o uso dos analgésicos, me corrija agora. Anestésicos Dos vasoconstritores. anestésicos, isso. Dos anestésicos com vasoconstrictor ou não. E nos resultados isso fica claro pelas suas imagens e pela explicação, mas a gente precisa trazer as provas, as evidências desses estudos, tá certo? A gente precisa realmente saber quanto por cento concordava, quanto por cento discordava, quais os prós e quais os contras. Mas muito obrigado pela apresentação, você saiu muito bem, Thaís. Obrigada. Eu vou pedir agora que o próximo apresente, no caso, o trabalho 284 de Mirella. Mirella está presente. Deixa eu abrir o push. Mirella, nós não te ouvimos, tá? Você precisa ativar o seu microfone. Mirella está sem áudio. Então essa é Giovana, né? Giovana, continua sem áudio. Não sei qual é o problema, mas você precisa modificar. Não, ainda não. Você está com fone de ouvido, Giovana? Se tiver com fone de ouvido, pode tirar. Não é para tirar, porque eu acho que aqui sinalizou que você estava com fone de ouvido. Ela está colocando. Mas vamos ver se vai funcionar. Bom dia, Giovana. Tem uma barra embaixo da apresentação, tem um telefone. Você clica no telefone para compartilhar seu microfone. Ô, Giovana, até no computador mesmo, você vai ver esse ganchozinho de um telefone, tá? Não precisa ser pelo celular, não. Você vai conseguir identificar embaixo da sua apresentação.
Giovana, enquanto a gente não consegue resolver, você vai testando essa parte, a gente vai passar até o próximo trabalho, ok? Eu vou pedir que Tainá projete seu trabalho, por favor. Tainá, você está presente? Tainá, você está conseguindo ativar o microfone? Tainá, a gente também não te ouve. Mesma história, microfone ou no telefonezinho, que tem embaixo no canto inferior. Pronto. Tá? Perfeito. Funcionou? Funcionou. Como é que você ativou? Porque a gente já dá um caminho para a Giovana. Então, na barra inferior apareceu um fone de ouvido. Eu apertei no fone e logo em seguida apareceu uma tela perguntando se eu só queria ouvir ou se eu gostaria de falar pelo microfone. Eu apertei no microfone e logo em seguida apareceu uma outra tela testando o meu áudio. Aí eu fiz o teste de áudio, eu consegui me escutar, apertei no joinha que apareceu e logo em seguida apareceu uma nova tela inferior com um microfone realmente para ativar. Ah, ok, então. Eu acho que Giovana agora conseguiu ver ela aparecendo. Não é, Giovana? A gente vai ter a apresentação de Tainá e logo a gente volta para você, ok? Ok. Pronto. Tainá, você tem 5 minutos para apresentar. Pode começar, tá bom? Tá, ok, obrigada. Bom dia, hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente quando o assunto são as próteses oculares. Trazer um pouco da perspectiva do paciente no âmbito psicológico e social para a reabilitação com a prótese ocular. Então, eu me chamo Tainá Lacerda, sou estudante de odontologia e juntamente com alguns coautores, como Ana Maria, que apresentou anteriormente, Mirella, André, Vitória Caroline, a professora Zélia de Albuquerque e o professor Irani, elaboramos esse trabalho intitulado Repercussões Psicossociais para o Paciente Reabilitado com Prótese Ocular. Então, o indivíduo que tem a perda do globo ocular, ele enfrenta diversos desafios, seja pela questão do comprometimento visual, como também da desfiguração facial e também o desenvolvimento de transtornos psicológicos decorrentes, tanto à aparência quanto a perda de um órgão. Nesses casos, como tratamento, são utilizadas as próteses bucomaxilas faciais, desenvolvidas pelo cirurgião dentista, para exatamente proteger a cavidade que estaria exposta, trazer uma estética e uma reabilitação melhor para aquele paciente, fortalecer o tônus muscular para manter a simetria e melhorar a qualidade de vida. No entanto, nem todos esses benefícios são notados por todos os pacientes que passam por essa reabilitação. Dessa forma, o estudo que eu trago hoje aqui vai identificar quais são essas repercussões psicológicas e sociais e por que sejam benéficas ou não e por que isso ocorre. É uma revisão de literatura que foi feita, né, através de artigos encontrados em várias bases de dados, como BVS, Cielo, Google Acadêmico. Foram incluídos 51 artigos que estavam dentro do nosso critério de inclusão, de 2015 a 2020, completos em inglês, português ou espanhol. E, no final, depois da leitura desses artigos, foram escolhidos 5 para compor o trabalho. Pode passar. Obrigada. Ainda não apareceu, sim. Como os resultados. Então, como aspectos positivos do âmbito psicológico, foi notado uma maior qualidade de vida e uma autoestima, uma autoconfiança para aqueles pacientes reabilitados com a prótese. Superação de sentimentos de compaixão e repulsa, como mostrado no slide. E no âmbito social, também
foram encontrados relatos de pacientes que disseram que começaram a conviver melhor com a família, com os amigos, retornaram ao trabalho e até a família mesmo se apropriou, começou a participar mais do tratamento e reabilitação. No entanto, nem em todos os casos foi percebido essa melhora. Houve casos de inalteração, por exemplo. No âmbito psicológico, pacientes, principalmente mais jovens, que apresentavam alto nível de ansiedade e depressão, mesmo com a prótese. E no âmbito social, né, eles tinham uma preocupação elevada com a aparência. Dessa forma, concluímos que a prótese ocular tem um grande impacto na vida do paciente, na melhora da qualidade de vida dele, quanto na questão física mesmo. No entanto, a dimensão desse impacto é muito influenciada por questões individuais, como percepção individual, como foi relatado em alguns casos, em que pacientes que apresentavam alto índice de preocupação com a aparência, eles não encontraram, não visualizaram nenhuma diferença, por mais que a prótese fosse similar ao real, essa condição deles, da aparência em si, da percepção individual, não foi alterada. Dessa forma, mostra-se que é importante, né, o acompanhamento tanto do cirurgião dentista, na elaboração da prótese, quanto do psicólogo para tratar esse implante e essa aceitação melhor do paciente. É isso, obrigada, e estou aberta a perguntas. Obrigado, Tainá. Parabéns pela apresentação. Bom, professora Dani, você quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Parabéns, Tainá, pela sua apresentação. Na verdade, os temas de hoje são bem voltados para a reabilitação, né? E aí a gente sempre recai nessa questão psicossocial, porque a parte técnica, eu também vou perguntar qual é o seu período, Tainá. Sou o segundo período. Ah, tá bebezinha ainda, tem um chãozinho, né? Mas já deve ter vivenciado alguma coisa na clínica, no primeiro período, já teve alguma vivência com um paciente que tem deformidade facial? Teve algum contato? Não, infelizmente não. Eu tenho um conhecido que utiliza a prótese, então foi por isso a motivação do trabalho. Eu tenho interesse em acompanhar e ver como é o processo. Vi alguns vídeos que mostram realmente como é que é elaborada essa prótese. É uma curiosidade que eu tenho, mas infelizmente eu só posso ter essa vivência alguns períodos à frente. Vai segurar a ansiedade, mas já pode estudar a respeito. Isso não impede de você, nos nossos tempos normais aí, você já dá uma pesquisada e já vivenciar, né? Essa parte de deformidades, Tainá, isso serve até para as outras apresentações, né? O Fábio também já pontuou aqui. Existem algumas escalas que você pode trabalhar, se você quiser realmente tiver interesse por esse tema, de ser assim, não, eu tenho vontade de conhecer melhor sobre prótese bucomaxilofacial. Tem umas escalas que avaliam no paciente o conforto psicossocial, análise de conforto, bem-estar. Existem escalas prontas. E aí, você pode aplicar na forma de um questionário, entendeu? Você está na FOP, né? Não, na UFPE. O FPE, pronto. Lá também tem uma clínica voltada para isso. Então, você tem um espaço bem rico para fazer essa análise, uma coleta simples e adequar a tua revisão que você já montou aqui e nos apresentou, né? Uma dúvida que eu tenho também você disse no início da sua apresentação que tinha 40 artigos e você chegou a 5 artigos, né, no final. Qual o critério só o ano que você utilizou para selecionar esses artigos de 40 para 5 ou teve algum outro critério na sua busca? Foram encontrados 50, só que nem todos estavam completos e nem todos eram disponíveis gratuitamente. Então, aqueles que estavam disponíveis eu consegui ler eles completamente. Pronto. Aí uma dica que eu vou dar para você, que eu não vi na apresentação, não sei, talvez você até tenha utilizado, é o uso de alguma palavra-chave, né? Que a gente utilizei. Pronto. É importante que você coloque aqui na sua metodologia, porque aí a gente não só fica pensando, não, ela só procurou artigos de 2015 a 2020 em qualquer língua, mas ela também se baseou em pontos-chave, que são as palavras-chave.
tá? Isso te ajuda também. Coloca na apresentação, né? E uma dica que eu dou é, se quiser aprofundar esse tema, realmente enfocar nessa questão psicossocial. Acho que vale muito a pena, viu? Passa a palavra ao professor Antônio. Obrigado, Tainá. Parabéns pela apresentação. Eu só tinha uma dúvida rápida, já que o nosso tempo de avaliação já foi. Eu queria saber qual a porcentagem dos pacientes que chegam a usar a prótese ocular. Ou todos os casos que você conseguiu reunir, todos passaram a usar a prótese? Nos artigos que eu encontrei, eram exatamente os que estavam reabilitados, então eles já estavam utilizando a prótese. Não teve nenhum caso que mostrava a porcentagem, ou algum estudo que mostrava a porcentagem de pacientes que não chegavam a usar a prótese e as consequências disso? Não, acredito que por conta das palavras-chave que eu utilizei, já que era reabilitação, prótese. Muito obrigado, Tainá, pela apresentação, pelo trabalho, parabéns. Agora nós passaremos a palavra à Giovana, que volta a apresentar o seu trabalho. Giovana, você tem 5 minutos, por favor, pode começar. Giovana, você está conseguindo ativar o microfone e ou o áudio? Quer dizer, a câmera? Pode falar no chat com a gente também, tá? Antônio, eu acho que a Giovana não está na sala. Ok, então passaremos para o próximo trabalho, que é o trabalho 368, é o trabalho de Douglas Ferreira, tá? Douglas está presente? Se estiver, por favor, você ativa o microfone ou fala no chat com a gente. Bom, passaremos ao trabalho, então, de Maria Beatriz, que já está na sala. Maria, pode apresentar, tá bom? Você tem 5 minutos. Ah, tá dando sim. Você consegue ativar a sua câmera? Estou ligando, só um minutinho. Ok. Pronto. Acho que a imagem está pronto. Pronto, estamos vendo você. Certo. Bom dia, meu nome é Maria Beatriz Arruda, eu sou lá da FOP, eu estou no 7º período, e eu vim falar um pouco sobre esse manejo odontológico em cirurgia para pacientes que estão sobre terapia anticoagulante. Então, esses anticoagulantes orais, eles são fármacos que eles interferem na fisiologia da coagulação. E aí eles vão poder atuar tanto na síntese hepática dos fatores de coagulação, quanto eles vão poder inibir a agregação plaquetária ou até impedir a ação desses fatores. Cada medicamento age num fator diferente e age numa via diferente, por exemplo. E aí, esses anticoagulantes, eles são usados normalmente para prevenir o tromboembolismo venoso.
E diante desse quadro, existem muitas controvérsias na literatura sobre qual a forma mais segura de realizar cirurgias em pacientes que têm coagulopatias. E aí, por quê? Porque esses pacientes eles têm uma probabilidade maior de ter uma hemorragia excessiva. E aí, vários protocolos são recomendados para garantir um tratamento que previna a ocorrência desses sangramentos e que não exponha o paciente a um risco de um tromboembolismo. E aí, o objetivo desse trabalho foi justamente pesquisar e comparar esses protocolos e olhar o que é mais atual, o que é mais feito hoje em dia. E eu usei a metodologia de pesquisar nas bases de dados de Cielo, PubMed e até no Google Acadêmico. Pesquisei artigos entre 2009 e 2019, mas eu preferi ficar com os mais recentes. E pesquisei entre eles em português, inglês e espanhol. Pronto, em relação aos resultados. Essa pesquisa ela observou que as medicações vão interferir justamente nesse processo de hemostasia e podem causar hemorragias tanto durante o procedimento quanto após ele. E aí a conduta mais utilizada há anos é interromper ou reduzir a medicação por 2 a 6 dias antes das exodontias, por exemplo. Mas hoje a gente já sabe que a hemostasia local e os riscos de interromper o tratamento precisam ser analisados direitinho, porque como a gente tem essa opção de hemostasia local, a gente pode aplicar. E aí, inclusive, interromper o tratamento pode colocar o paciente em maior risco de complicação, por exemplo, pode até levar a infarto, AVC, e alguns relatos que eu vi na literatura podiam chegar até a morte do paciente. E aí, em 1983, foi adotado o INR, que é a Razão Normalizada Internacional, para avaliar essa tendência de coagulação. Ele usa o tempo de protrombina para avaliar, e aí, se o INR for igual a 1, é a medida referência, mas quanto maior o valor do INR, menor a coagulação sanguínea. E dessa forma, a gente precisa analisar todos os nossos pacientes, fazer uma anamnese adequada, solicitar esses exames complementares e analisar esses exames para ver em que valor do INR nosso paciente se encontra. E aí, quando o INR está entre 2 e 3, é o valor ideal. Acima de 5 já é considerado um risco muito grande de hemorragia e esses procedimentos são contraindicados. E aí, o padrão de hemorragia, você precisa avaliar antes de fazer uma cirurgia qual o padrão de cirurgia que você vai fazer e avaliar o risco de sangramento do paciente. E aí, quando você espera uma hemorragia mínima, o INR pode ser até 4. Em hemorragias moderadas, quando você vai fazer exodontias múltiplas ou terceiros molares, aceita INR abaixo de 3. E em casos que uma hemorragia maior é esperada, recomenda-se o menor valor possível desse INR. E aí, acima de 5, como eu falei, todo o procedimento é desaconselhado, porque o risco é muito grande. E a maioria dos estudos atesta que quando você faz esse procedimento, e hoje em dia não é mais tão indicado que a gente pare o tratamento, pode continuar normalmente esse tratamento, o paciente pode continuar tomando seus medicamentos. E aí a gente pode adotar medidas de hemostasia local, como, por exemplo, essas fotos que eu coloquei aí, é um tampão de colágeno que foi colocado no alvéolo, justamente para evitar esse sangramento excessivo e facilitar o processo de coagulação. Pronto, essa hemostasia local ela pode ser tanto mecânica quanto química. E aí a gente pode fazer a compressão por gás, pode usar esses outros materiais. E basicamente é isso. Faltou falar um pouquinho, mas tudo bem. Obrigado, Beatriz, pela apresentação. Eu fico muito feliz com o seu trabalho. Você desenvolveu um trabalho bem completo. Você traz bastante informação e a gente percebe que você tem um domínio desse conteúdo, tá bom? Eu sei que você domina todos os aspectos teóricos e técnicos que você conseguiu levantar, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que você fez os entre 2009 e 2019, correto? Pois é, mas você preferiu ficar com os trabalhos mais recentes, não foi isso? Isso.
Pois é. Quando a gente está desenvolvendo qualquer trabalho de revisão de literatura, seja ela sistemática ou não, a gente levanta alguns critérios de seleção. Mesmo na revisão de literatura, que ela é um pouco mais simples, que você reúne os trabalhos, você se propõe a responder uma pergunta, estabelecer uma discussão, mesmo sem fazer um quantitativo dos trabalhos, você precisa estabelecer alguns critérios. E o critério, ele não pode ser, porque eu resolvi ficar com os mais recentes ou os mais antigos. Você definiu um intervalo de tempo, tá certo? Uma outra questão, qual foi o seu objetivo inicial? Você pode me repetir, por favor? Posso sim. Em relação a isso dos artigos, eu só queria complementar que, assim, quando eu falei que em relação a eu ficar com os mais recentes, foi em relação a eu dar uma atenção maior, mas eu li normalmente todos, e todos eles evidenciavam isso que eu estou falando, porque nos mais recentes eu preferi dar mais atenção para ver o que era mais atual. Em relação ao objetivo, é mostrar que hoje em dia, em contradição com o que era antigamente, não se precisa mais parar esse tratamento, porque quando a gente via antigamente, muitos antes de realizar uma cirurgia, e também é o ideal você entrar em contato com o médico desse paciente para avaliar se realmente ele pode fazer o procedimento ou não, sem riscos. E aí, hoje em dia, não é mais tão recomendado você parar a medicação. Você pode realizar ela normal, justamente com essa anestesia local, e atentando também a minimizar o trauma tecidual. É basicamente esse o objetivo. Então, você chegou a essa conclusão com base na literatura que você levantou, correto? Isso. E havia alguma ideia contraditória, contrária, algum tipo de discussão a respeito então, do tema? Alguns autores ainda falam que o mais seguro é realmente entrar em contato com o médico do paciente e analisar direitinho junto com ele, essa atuação muito profissional, analisar direitinho com ele se é necessário ou não suspender esse medicamento ou até diminuir a quantidade de medicamento que o paciente vai tomar, para ver se pode realizar a cirurgia. Em caso de cirurgias que são mais, que envolveriam maior risco de sangramento, é mais importante ainda você ver isso. Não dá só para levar como, então é seguro, então vamos fazer qualquer cirurgia analisando só o INR e pronto. Tem que analisar também com esse médico do paciente que acompanha ele. Muito obrigado, Beatriz. Você esclareceu as minhas dúvidas. Professora Daniela, você tem alguma adição, alguma questão? Tranquilo, Antônio. Na verdade, estou tomando seu tempo de avaliar, né? Estava observando aqui. Não tem problema nenhum. É exatamente isso. Parabéns, tá? Obrigada. Perfeito, então. Obrigado, Beatriz. Nós passaremos agora ao próximo trabalho. Eu quero saber se Giovana está presente. Giovana ou Douglas. Se estiver presente, por favor, fale. Mas passaremos ao próximo trabalho, que é o trabalho de Roberto. 459. Bom dia. Roberto, bom dia. Você tem 5 minutos para apresentar, ok? Na outra apresentação, a minha webcam deu erro na plataforma. Aí eu estou tentando aqui compartilhar, mas... Não, tudo bem. Você pode, se você não conseguir, você pode dar seguimento à apresentação. Agora ela está localizando. No outro não fez isso, não. Deixa eu ver se vai abrir. Abrir. Deu erro. Aqui. Deu erro, então você pode iniciar a apresentação. A gente vai se concentrar somente no seu áudio, ok? Tá certo, vou expandir aqui a apresentação. Bom dia. O meu trabalho, ele fala sobre a traqueostomia em tempos da pandemia por Covid-19. É importante falar que os traumas na região maxilofacial podem resultar em diversas complicações relacionadas às vias respiratórias. A principal dela é a obstrução das vias aéreas, que nos atendimentos de emergência é uma das principais causas de morte precoce. Quando a oxigenação não pode ser mantida, tem que se optar pela manutenção da via aérea pelo procedimento cirúrgico da traqueostomia, que nada mais é do que a abertura da parede anterior da traqueia.
É um procedimento cirúrgico recomendado para o manejo a longo prazo. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi classificada como uma pandemia. Isso significa que o vírus SARS-CoV-2 tem uma taxa de contaminação e mortalidade em nível global. E isso leva ao desafio de que o procedimento de traqueostomia tem uma alta produção de aerossóis. E isso permite que o vírus fique disseminado no ar por suspensão. E sem contar também que procedimentos invasivos relacionados à mucosa nasal são altamente infectantes. E a traqueostomia, quando utilizado o bisturi elétrico, ela tende a ter um aumento na produção de aerosóis. O objetivo do trabalho foi analisar na literatura alternativas seguras para o manuseio das vias aéreas pela equipe de emergência, principalmente da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Foi realizada uma revisão integrativa que o lapso temporal compreende de dezembro de 2019 a julho de 2020, com os critérios de inclusão estabelecidos por artigos que respondessem à pergunta norteadora, que foi quais as formas de contaminação durante o manuseio das vias aéreas pela equipe de emergência. Com isso, nós encontramos 59 estudos. A partir da leitura dos resumos, nós conseguimos identificar artigos duplicados, eliminamos teses, os livros que apareceram nas plataformas e também TCC. A coleta de dados foi feita pelas plataformas Medline, Cielo, Lilacs e a Scopus, com os seguintes descritores: manuseio das vias aéreas, traqueostomia e infecções por coronavírus. Pode passar a apresentação? Os resultados. Os resultados apresentaram um baixo nível de evidências científicas relacionadas ao tema. Isso se deve ao fato de que o espectro clínico da Covid-19 ainda não é totalmente descrito na literatura. De maneira geral, todos os 3 artigos buscaram descrever formas seguras para a equipe de emergência fazer o manejo da via respiratória. Os 3 artigos que foi selecionado para a produção do artigo foram todos encontrados na plataforma da Scopus. Então, não teve muito contraditório entre eles, principalmente porque eles procuraram estabelecer hipóteses e, através dessas hipóteses, trazer caminhos que deixem a equipe de emergência mais segura a não se contaminar pela SARS-CoV-2. Concluindo, pela produção do artigo, nós conseguimos encontrar uma relação tênue, que não é uma relação que possa ser garantir que a produção de aerosóis vai levar a uma contaminação da equipe de emergência, mas há uma chance, sim, disso ocorrer. E também um ponto importante que nós discutimos e encontramos também nos artigos, que é primordial a integração e a experiência da equipe diante das situações para saber conduzir da melhor forma, tanto para o paciente quanto para a proteção dos profissionais. E todos os pacientes também devem ser tratados como se fossem contaminados pelo vírus, para se ter protocolos iguais para todos os atendimentos, sem ter diferenças de métodos. No mais, é isso que o meu trabalho procura apresentar, e eu agradeço a atenção. Obrigado pela apresentação, Roberto. Professora Daniela, você quer adicionar? Se quiser começar, Antônio, eu não quero correr o risco de tomar seu tempo. Fica à vontade, tá? Não tem problema. A gente tem pouco tempo para avaliar, gente. 3 minutinhos só. Mas por isso que, às vezes, só um avalia mesmo. Não tem nenhuma questão. Sobre a apresentação, Roberto, eu preciso te dar essa dica. Você mostra que você desenvolveu o trabalho, você apresentou a metodologia corretamente, né, de uma revisão de literatura. Parabéns por isso. Isso é um ponto muito importante. A gente só se preocupa um pouco com a apresentação desses resultados, tá bom? Na conclusão, está um pouco difícil de visualizar os trabalhos em si.
os tópicos mesmo. Pode falar. No meu PowerPoint, ele ficou legível, ficou nítido. Aí eu acho que quando eu converti para o PDF, infelizmente, perdeu a nitidez. Peço até desculpas, viu? Distorceu, sem problema. Isso acontece com todo mundo, certo? Certo. Uma outra questão é se dos trabalhos que você encontrou, você disse que foram 3, todos os trabalhos eram norte-americanos, eles eram europeus ou havia algum trabalho de natureza do Brasil mesmo? Olha, teve um trabalho que ele era, eu não me lembro o nome do autor agora no momento, ele era daqui de um hospital universitário da USP, que procurava trazer essa descrição. Tinha que veio da plataforma da Scopus, que era, se eu não me engano, era inglês, e o outro também acho que era nacional. Só um que não era do Brasil, só um. Que inclusive foi um ponto de dificuldade na tradução, mas conseguimos trazer as informações mais importantes dele para o trabalho. Qual o seu período, Roberto? 4º período. Odontologia. Eu passo a palavra para a professora Dani. Roberto, né? Parabéns, Roberto, pela sua apresentação. Esse é o tema em voga hoje. Difícil a gente não trazer uma boa seara de temas, subtemas sobre o Covid, né? Ainda mais trazendo para a área de saúde. E esse tema que você trouxe em específico, porque isso afeta diretamente o público-alvo hoje, né? Dos pacientes de maior risco. Uma sugestão, eu tive o mesmo ponto do professor Antônio com relação às conclusões de estar legível, mas também em termo conceitual, principalmente o ponto A, onde você fala que tem uma relação tênue com a possibilidade de produção do aerossol. Eu acho que encontrar artigos que falam dessa produção de aerossol, você explicou um pouquinho melhor na apresentação agora do que está no texto. Eu acho que cabe mais como um resultado para você do que como uma conclusão. De repente você pode até completar aí nos seus resultados artigos que realmente corroboraram, né? Confirmaram essa produção de aerossol, tá? Dentro do tempo. Certo. Obrigado. Parabéns. Só adicionando um ponto antes que a gente possa prosseguir. Roberto, fica claro que você fez a sua pesquisa e que no final você busca alternativas mais seguras no procedimento da traqueostomia ou mesmo procedimentos alternativos. E é uma literatura ainda muito recente, então a gente não tem tantos aspectos, tanto aprofundamento. Então, basicamente, a sua conclusão é que medidas mais protetivas, medidas mais seguras estão relacionadas à experiência da própria equipe médica e à postura de conduta, correto? Correto. Eu quis trazer uma padronização dos atendimentos, para evitar que essa diferença de métodos possa ocasionar uma contaminação pela equipe de emergência, tanto o cirurgião bucomaxilo quanto a equipe médica, que é até um ponto importante para a odontologia. O meu trabalho versou sobre a cirurgia e traumatologia, que é a área de atuação nas emergências, mas em outras especialidades, tanto a periodontia, quanto a ortodontia, quanto a dentística, também trabalham com uma alta produção de aerosóis. Então, é um ponto importante para ser levado para todos os cirurgiões dentistas. Muito obrigado, Roberto, pela participação, pela apresentação, pelo trabalho. Tá bom? Um abraço. Passaremos agora para o trabalho de Heli Wesley França. Eu falei corretamente? Eli. Correto? Eli, desculpa. Eu vou tentar ativar a câmera. Estou aparecendo? Tá, sim. Certo. Bom dia, meu nome é Eli, eu sou acadêmico de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e o título do meu trabalho é Anquiloglossia em paciente adulto do diagnóstico ao tratamento. A anquiloglossia é uma anomalia congênita da língua caracterizada pelo freio lingual curto. Em pessoas normais, durante o desenvolvimento embrionário, ocorre a apoptose do frênulo, mas em pessoas que têm
Travou um pouquinho? Impressão só para mim. Eu pensei que era a minha internet também, mas travou um pouco. Travou pro Heli, né? Eli, eu acho que a internet dele caiu, então. Voltou? Voltou sim. Em qual parte parece que pode falar? Bem no começo aqui. Tá. Então, a anquiloglossia é uma anomalia congênita da língua caracterizada pelo frio lingual curto em pessoas normais que não têm essa doença. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorre a apoptose é incompleta. E esse tecido residual que permanece, ele limita os movimentos da língua, levando a diferentes graus de anquiloglossia. E esse frênulo é composto, além de tecido epitelial e tecido conjuntivo, de algumas fibras superiores do músculo genioglosso. O tratamento ele deve ser realizado de modo mais precoce possível, ou assim que for dado o diagnóstico. E no mundo inteiro, a prevalência em bebês é de 4 a 11%. E no Brasil, só em 2014, com a Lei 13.002, o protocolo de avaliação foi obrigatório em hospitais e maternidades. Por isso que hoje é relativamente comum que se encontrem pacientes adultos com anquiloglossia. O objetivo do trabalho é relatar uma experiência clínica vivenciada por estudantes no diagnóstico e no tratamento da anquiloglossia realizados em paciente adulto. O projeto Língua Solta, da UFPE, ele promove as cirurgias de frenotomia, que é a remoção parcial do freio, e frenectomia, que é a remoção total, em bebês, e em algumas exceções em pacientes com idade superior a 2 anos. Nesse projeto, acadêmicos como eu têm a oportunidade de prestigiar e auxiliar os profissionais nas cirurgias. E dentre os casos vistos, nós optamos pela apresentação desse caso clínico, que é o paciente MJS, sexo masculino, 27 anos, que procurou o serviço do projeto com queixa de dificuldade na fala e na sucção. Pode passar, por favor. Primeiro, a gente utilizou o protocolo de Marquesan, que é um protocolo para avaliar o frênulo em pessoas que já contam com a fonação. Esse protocolo constatou a língua presa. E na anamnese, o paciente não relatou qualquer patologia sistêmica. E no exame clínico intraoral, a gente pôde evidenciar o freio lingual que impedia a protrusão da língua. O tratamento de escolha foi a frenectomia lingual. Primeiramente, a gente inseriu um fio de sutura para o tracionamento da língua, e com a pinça hemostática, a gente segurou o freio e ele foi liberado com bisturi. E depois, com a tesoura romba, houve a divulsão dos tecidos. A gente também utilizou soro fisiológico para limpeza e hemostasia do local, e a ferida cirúrgica foi suturada com fio de sutura 4.0 de seda, em ponto simples. Importante ressaltar que não houve qualquer tipo de incisão da carúncula sublingual. As orientações e os cuidados pós-cirúrgicos, como os medicamentos, foram repassados verbalmente por escrito ao paciente, e ele voltou ao serviço depois de 7, 14 e 60 dias, e não apresentou qualquer complicação. A figura 5 mostra o resultado final. E nessa consulta ele recebeu alta. A conclusão é que a experiência propiciou o aprendizado e o aperfeiçoamento por meio da troca de saberes entre profissional e acadêmico, e que a frenectomia se mostrou eficiente, interferindo positivamente na qualidade de vida do paciente, o que salienta a importância da manutenção de iniciativas públicas que assistam a comunidade local. Essas são as referências principais, e eu gostaria de agradecer pela atenção. Parabéns, Eli, pela apresentação, ótimo trabalho. Diferente das outras apresentações, foram revisões de literatura, relatos também, e agora temos outro relato. Eu passo a palavra à professora Dani para fazer as Obrigada, professor Antônio. Parabéns, Heli, essa pronúncia? Heli, né? Heli, eu vou fazer só uma perguntinha, tá? Você está relatando um caso clínico. Você está em que período? Terceiro. Terceiro.
Então, ainda não vivenciou numa clínica uma frenectomia, né? Não. Como você bem descreveu na introdução, as cirurgias de remoção do freio curto, né? As correções, elas são realizadas em pacientes quanto mais jovem possível, né? Recém-nascidos, crianças, adolescentes jovens. E aí, você me traz um caso de um adulto, né? Um adulto jovem. Adolescente ainda, né? Mas adulto jovem. Se fosse para te perguntar qual é a vantagem em fazer uma frenectomia tardia, no caso aí, o que você me diria? Eu acho que antes tarde do que nunca, né? Tem que Ah, ser. você Tem que acha ser. que isso vai convencer quem está lendo o seu trabalho? Acho que sim, por meio de todos os problemas que ele apresentava, eu acho que a frenectomia tem que ser realizada para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que é interessante, Heli, você pesquisar, para complementar esse caso, se você quiser, né, seguir, colocar alguns artigos que falem de possíveis efeitos tardios de uma frenectomia adulta, tá? Uhum. Se é que existe, se é que não existe, e aí esse teu antes tarde do que nunca poder encaixar com o que a literatura preconiza para esse perfil, tá? Porque você está me trazendo uma cirurgia de rotina odontológica, mas num perfil etário diferente do que a gente costuma fazer, né? Então, trazer artigos que tragam aí alguns efeitos tardios, né? O que pode trazer? Alguns autores trouxeram que as cirurgias realizadas a partir dos 18 anos trazem como efeitos tardios isso ou aquilo, ou ainda não trazem, então, antes tarde do que nunca, né? Aí você contextualiza, tá bom? Para que faça sentido esse seu trabalho, né? Porque lá no início você defende realmente a ideia de que quanto antes melhor, né? Aí agora você traz outra ideia. Então Não, é que defenda. eu entendi a pergunta que era como convencer o paciente adulto a realizar uma frenectomia, né? Eu Não, convenceria. é entender assim, se alguém está lendo aqui, por exemplo, eu, professor Antônio, mais alguns alunos que estão aqui, e aí a gente pergunta, mas Heli, né, Heli, qual a vantagem, então, de se fazer no adulto? Eu vi que lá no início você falou que quanto antes se fizer, menor efeitos tardios, né? Então, qual seria a vantagem? Então, é só uma dica mesmo, tá? Tá certo. Parabéns. Obrigado. Passo a palavra para o professor Antônio. Obrigado, Eli. Obrigado, Dani. Eli, parabéns pela apresentação, ótimo trabalho. A gente só lembra e para todos é uma adição válida, lembra que pôster, divulgação em congresso é sobre organizar os trabalhos da maneira que as pessoas possam compreender sem precisar da explicação diretamente. Então, trazer menos informação no pôster é importante. Eli, você pode guardar essa sugestão para os próximos trabalhos, ok? Mas você apresentou bem, você mostrou que a experiência ela foi absorvida, ela foi válida. Você pode levar essas considerações da professora Daniela aí para sua trajetória, tá bom? Tá certo, obrigado. Ok, Eli, muito obrigado. Nós precisamos só verificar quais foram os trabalhos que não foram apresentados. No caso, foram de Mirella, que no caso iria ser apresentado por Giovana, mas teve um problema. Aí você me corrige, tá, Daniela, qualquer coisa. 368, o Douglas também não estava presente. E deixa eu ver se teve mais algum. Maria Beatriz. Acho que foram só esses dois mesmo, Antônio. Só esses dois. Ok, então, perfeito. Algum dos alunos presentes pode apresentar? Giovana ou Douglas? Acredito que não. Então, damos por encerrado a avaliação dos trabalhos da sala 18 do 5º simpósio do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco. Obrigado a todos que participaram. Nós encerramos por aqui a transmissão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.